é meu e seu está nas mãos do Senhor. Aquilo que está morto dentro da minha casa, aleluia, glória a Deus, Deus ele vai dar vida, porque ele fala aqui na palavra, olha, filha, Juliana, irmão, a irmã, não chore, porque eu tenho ainda uma esperança para a tua vida nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está dizendo que ele, aquele que está morto, ele está dando vida hoje, creia, e segure essa palavra, porque o Deus que eu sigo é o Deus que é para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. E você pode dizer assim, ele está morto sim, está morto espiritual. Aleluia, mas eu creio. Eu vou ver meu filho de volta, louvando e pregando ao Senhor. E vai falar daqui. Deus usou a nossa irmã Nova no louvor. Glória a Deus. E eu recebi ali as lágrimas descendo. De Jesus, Senhor também na palavra. Né? Aí fiquei ali, quando a irmã levou, aleluia, ao serviço. Está vendo aí, filha, como eu faço? Mas ainda tem algo para te dizer. Aleluia. E confessa, irmã, eu gosto muito dessa passagem. No livro de Josué, onde colocar a planta do teu pé, eu abençoarei. E essa palavra não é só para mim nesta noite, não. É para você também, viu? Recebe e creia que Jesus está dizendo, aonde ele te mandar, ele está te abençoando, porque você terá de bênção nesta noite. Olha, Jesus está neste lugar, e ele está dizendo que ele está tendo íntima compaixão por mim para você nesta noite. Louvado seja o aleluia, glória a Deus. E ele diz para o jovem, levanta-te. E o meu filho levantou e sentou. Glória a Deus. Quando eu e você está parado em algo, glória a Deus, e alguém diz assim, levanta, se levanta é para fazer alguma coisa. É isso? Glória a Deus. Porque quando eu vou sentada lá no trabalho, a irmã diz, ô irmã, levanta aí, pega aquilo ali para mim. Eu digo, sim senhora. Ela é da mesma idade que eu, mas eu digo, sim senhora. Me levanta e pega. Aí aqui Jesus está dizendo para o jovem, levanta-te. O jovem levantou e sentou. No momento que ele sentou, irmão, eu creio que aquela multidão, glória a Deus, com aquela mulher ficaram parados, pasmo. Aí ele dizendo, como é que alguém chega e diz para a mulher, não chore, e agora diz para o jovem, aí ele levanta e o jovem simplesmente senta, aleluia, e depois eu vejo que ele se levantou e começou a andar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aquele jovem sentou. E quando ele sentou, ele entregou a sua mãe. Olha que coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Ele entregou a sua mãe. Então hoje eu entendo, Jesus ele está te entregando hoje. Ele está dizendo assim, filha, levanta-te. Aí você se levanta, mas o corpo está fraco, cansado. Aí você se senta. Aí Jesus pega a tua mão, estende e diz assim, eu estou te entregando algo hoje, nesta noite. Olha, Jesus ele está te dizendo, levanta-te, porque eu tenho algo para te entregar você nesta noite. Então receba. Deus ele tem para te entregar. E eu tenho certeza, irmão, que é bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Nesta noite o Senhor, Ele quer, aleluia, te abençoar. Quer não, Ele já te abençoou. Porque Ele é o dono da bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E todos se apoderou de temor e glorificava a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Um grande profeta, irmão, o próprio Deus, aleluia, o próprio Jesus, o profeta, ele estava entrando ali no meio daquele povo, aleluia, glória a Deus, e ele fez que aquele povo abrisse os olhos, aleluia, diz que ainda que tivesse morto, aleluia, ele dá vida, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, para aquilo que eu e você pensa que está morto, Deus está dando vida hoje, porque ele é Deus para te dar vitória. Seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Simplesmente você creia. Aleluia. Que Deus, Ele pode fazer todas as coisas na nossa vida. Aleluia. Glória a Jesus.
Por isso que eu gosto da... Olha, o que foi da palavra de Deus? Aleluia, na Bíblia Sagrada, eu amo. Glória a Jesus. A palavra de Deus diz lá no livro de Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará. Então o Senhor está dizendo nesta noite, aleluia, que a vida daquela mulher, quando Deus deu vida ao seu filho, aleluia, simplesmente ela descansou, aleluia, porque ela sabia que dali para frente era novidade de vida. Glória seja dada o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então descanse no Senhor, porque o Senhor ele tem algo para fazer na minha vida e na sua. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aí quando eu estudo hoje, aí quando eu vi, meu menino disse que atendeu meu telefone e um cara disse assim: olha aí, eu vou meter o terror na tua casa. Aí disse onde eu morava, né? E eu não vi, aí depois ele leu tudo pra mim, o apóstolo também. Aí eu disse, pois se eu tivesse visto, eu tinha ligado, tinha dito: você cuidado, porque você está mexendo com a serva de Deus. Você tenha cuidado, porque você está mexendo com a serva de Deus. E o que você está dizendo, cuidado, se liberte. Porque Jesus ele quer fazer algo na tua vida, mas você não quer ser liberto. Se você não se libertar, você já sabe o caminho que você vai. Eu disse umas coisas, disse para o meu menino, né? Não cheguei a falar com a pessoa. Aí ele disse para o meu outro menino, disse: eu disse a você que se ela atendesse, ela ia deixar uma palavra de Deus para a vida dele. Irmão, você não pode ter medo de nada não. O crente não pode ter medo de nada, ele só morre no dia que Deus permite. Todos nós temos uma senha, aleluia. Esse jovem foi morto, estava sendo sepultado, mas ainda não era a hora dele, porque Jesus chegou e fez um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo tem um dia determinado do Senhor, aleluia. A palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes, capítulo 13 em diante: há um tempo determinado por Deus por todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele momento que esse jovem, ele estava ali sendo morto, estava ia ser sepultado, é porque Jesus queria mostrar para a multidão, aleluia, que ele é a esperança minha e sua desta noite. Glória a Deus! Seja o nome do Senhor. Aleluia. Então por isso ele permitiu, para quando ele chegar o milagre ser amostrado. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. E ali aquele jovem se levantou. Aleluia, e o tempo foi o tempo de Deus. Aleluia.